Olá, turma do quinto ano, bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar, a nossa aula a respeito das representações da Terra, tá? Das diversas formas de representar a Terra. Peguem o livro e abram na página 318 e observem também os slides, o vídeo, que tem algumas coisas bem importantes para a gente analisar a respeito das diversas formas de representar a nossa Terra, certo? Então vamos lá. Nós vamos começar por esse mapa, tá? É um mapa antigo, onde a gente percebe que tem características diferentes, né, dos mapas que a gente conhece hoje. Você vê a imagem de anjos, né? Você vê dois globos e vê ao fundo, né? E também na parte inferior e superior, dois globinhos menores, duas representações menores da Terra. Então, esse mapa, ele representa, né, essa questão de mapas históricos, o que os mapas históricos queriam representar, certo? No caso aqui, a religiosidade, por exemplo, ao ele colocar anjos aqui no seu mapa. Aqui a gente tem um mapa mais atual, que está relacionado aos fluxos migratórios, tá? Então, mapas realizados através de imagens de satélites, a gente consegue visualizar esses fluxos migratórios, né? Principalmente para a Europa, né? No continente europeu e asiático, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui do continente europeu e também asiático, você consegue visualizar, né, que tem um fluxo maior de pessoas, certo? Nessa parte amarelinha aqui que está representada no mapa. Então, é um mapa bem simples da gente analisar, tá? Eu não coloquei o título aqui no mapa, mas já estou falando que é um mapa relacionado a fluxos migratórios, certo? O movimento de pessoas de um lado para o outro. Agora, a gente vai analisar outro mapa. Esse mapa representa, né, as migrações internas na década de 70, né, aqui no Brasil. O que são migrações internas? São migrações que ocorrem, né, dentro do próprio território. E aí você vê essas setas, né, mais largas são representadas, né, saindo aqui do Nordeste, indo em direção ao Sudeste. Mas também temos outra seta que está indo em direção ao Norte, saindo também aqui do Sul e indo em direção ao Centro-Oeste, ao Norte, certo? Então é importante a gente entender esses mapas, diversos mapas relacionados também, esse outro, né, às migrações, ao movimento populacional, certo? E aí você tem a legenda que identifica certinho o que está sendo representado no mapa, tá? A direção principal das migrações, né, com essas setas mais largas, e essas linhas fininhas rosas, né, estão representando os limites regionais, certo? Da parte verde, Amazônia Legal, ou seja, a parte da Amazônia que faz parte, né, do território brasileiro. Como a gente sabe, a Amazônia tem outros estados e de outros países vizinhos ao Brasil, tá? E aí a Amazônia que a gente tem no Brasil aqui é chamada de Amazônia Legal. Então esse mapa ele tem muita informação, ele representa muita informação mesmo, se a gente for analisar de forma mais aprofundada. Vamos lá ver o outro mapa. Esses outros mapas, eles mostram, né, também os fluxos migratórios nas décadas de 50 e 60. E aí você vê também a diferença na década de 60 e 70, aumenta, né, o número de pessoas migrando de um lado para o outro. E na década de 70 e 90, muito mais. Você observa muito mais esse aumento da migração, tá? Então, analisem bem os três mapas. Em décadas diferentes, 50 e 60, era bem menor o fluxo. Na década de 60, 70 aumentou um pouco, né? Mediano. E depois, na década de 70 e 80, aumentou mais ainda. Se a gente analisar atualmente, também a gente vai perceber uma migração, né? Um fluxo migratório bem maior. Agora a gente vai analisar esse videozinho que fala, né, das imagens de satélites, certo? O que são essas imagens de satélites? Como a gente já viu aqui no nosso capítulo,
São imagens captadas que representam determinado espaço da Terra, né? Se você colocar no Google Maps, como eu já dei um exemplo, você encontra a sua casa, onde ela está localizada, tudo isso através, né, graças às imagens de satélites, tá bom? Então vamos juntos aqui visualizar o vídeo. Atualmente existem 3 sistemas de monitoramento do desmatamento na Amazônia, 2 governamentais e 1 independente. Veja agora como funciona cada um deles. O DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real, é realizado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele emite notificações diárias ao IBAMA e seus resultados são divulgados ao público a cada 3 meses. Os relatórios trimestrais do DETER são divulgados ao final de fevereiro, maio, agosto e novembro. Esse sistema registra 2 tipos de desmatamento: a degradação da floresta, que é a retirada de algumas árvores de valor comercial, e o corte raso, que é a remoção total da cobertura vegetal. O DETER utiliza 3 tipos de imagens. O sensor MODIS do satélite Terra tem a resolução espacial de 250 metros e detecta desmatamentos a partir de 25 hectares, o equivalente a 25 campos de futebol. Por ser um sistema óptico, as nuvens prejudicam a leitura das imagens. Por isso, o DETER conta também com o radar. Vou pausar um pouco aqui para a gente entender a importância, né, das imagens de satélites no monitoramento das queimadas na Amazônia, né, no caso aqui do vídeo. Mas a gente sabe que as imagens de satélites podem ser utilizadas, feitas em qualquer outro estudo. Nesse caso aqui, está mostrando, né, a questão das queimadas na região, né, da floresta amazônica, certo? Então vamos dar continuidade. SAR, do satélite Terra-SAR-X. Esse radar cobre 17% da Amazônia Legal, monitorando áreas que apresentam alta incidência de nuvens. Seu funcionamento é por ondas eletromagnéticas, que atravessam as nuvens e são lidas sem interferências. Para aumentar a resolução do sistema, também são utilizadas imagens do satélite IRS, com resolução de 56 metros e que identifica desmatamentos a partir de 6,25 hectares. O PRODES, outro sistema de monitoramento do INPE, tem o objetivo de divulgar a taxa de desmatamento anual oficial. Essa divulgação ocorre em agosto. O foco do PRODES é a detecção do corte raso, onde há perda total da cobertura vegetal. O PRODES utiliza imagens dos satélites Landsat. Como a gente pode perceber, essas imagens de satélites, elas captam, né, a questão de uma área totalmente desmatada, né, quando é cortado mesmo bem no tronco da árvore, e áreas menos desmatadas, né? Então, existem 2 tipos de imagens, né, 2 satélites que fazem essa captação, e por isso a importância, né, dessas imagens. IRS e DMC. O sistema consegue uma resolução de 25 metros e detecta desmatamentos a partir de 6,25 hectares. Apesar de ser um sistema óptico, a obtenção de imagens de diferentes satélites permite contornar a obstrução das nuvens através da combinação de diferentes imagens de uma mesma área ao longo do ano. Já o SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento, é um sistema independente realizado pela organização não governamental Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O
SAT detecta a degradação da floresta, que é a perda parcial da cobertura vegetal, e o corte raso, que é a perda total da cobertura vegetal. Pronto, gente. Aqui a gente finaliza a nossa aula, né, a respeito das representações da Terra e da importância, né, dessas imagens de satélites. Tá bom? A gente se encontra na próxima aula.